bem-vindos ao canal da Bruxa Evani. Você tá no quadro Bruxaria no Mundo. Meu nome é Thalissa Sato, estou trazendo às quintas-feiras, algumas histórias de viagem, experiências, coisas que eu consegui aí finalmente entender, coisas que, nós bruxos temos oportunidade de praticar justamente aquilo que aprendemos, É muito fácil, a gente dar uma lidinha aqui no livro, mas e aí? Como é que é na prática, Eu consigo sentir essa energia, eu consigo sentir as diferenças, da natureza. Então, as viagens, elas nos proporcionam essas revelações, Qual é o tipo de elemento que você tem que faz realmente conexão com uma árvore, que te conecta com a água da cachoeira, ou que te conecta com uma pedreira? A bruxaria, ela é infinita, Ela é maravilhosa, ela é enorme. E a partir disso, você consegue ter experiências transformadoras e profundas, Então, quando você fizer o seu roteiro de viagem, fique muito atento, porque você vai ter revelações, certo? Galera, você que tá aí me acompanhando no Spotify, fico super feliz, que você descobriu o canal do Spotify Bruxa Evani. E eu vou te dar uma dica. Nós também temos, dentro do canal do Spotify, lista de pontos cantados. Então, se de repente você desejar ouvir um ponto específico para defumação, ou se você quiser reverenciar uma linha de trabalho, seja preto velho, caboclo, tá aí a dica, Nós temos uma playlist bem bacana com os pontos deles, inclusive de Exu e Pombagira, viu, minha gente? Se vocês quiserem, tá aí a dica para vocês. Você que tá me acompanhando do YouTube, Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, vamos nos inscrever e compartilha, Coisa boa a gente compartilha, a gente consegue aí trazer, mais da bruxaria no nosso dia a dia, se sentindo melhor, se sentindo livre das nossas correntes, A gente sempre tem aí, a gente cultiva alguns nós, minha gente? Então, a nossa intenção é desatar esses nós, tá bom? Espero que, você receba aí esse afago, esse aconchego da deusa e do Deus, e que você realmente possa sentir esperança de que as coisas sempre transmutam e elas ficam bem melhor, tá? Essa fica aí a dica para o dia de hoje. Gente, eu vou compartilhar, a viagem, para a Chapada dos Veadeiros. E eu separei aqui 3 pontos na realidade que eu queria compartilhar com vocês. Qual que é a história de hoje, nós fomos justamente num sabá. Nós fomos ali em 2015, entre dia 30 de outubro a 2 de novembro no sabá, de Beltane. E para você que é bruxo, bruxa, você sabe que o sabá, ele tá aí, ele faz parte da roda do ano, Nós temos 8 grandes festivais, reverenciando as mudanças de estação, fazendo as conexões quando temos equinócios, solstícios, quando temos mudança, da natureza. Afinal de contas, bruxaria é justamente a ligação com a natureza, é a ligação com o seu corpinho, não é? Então, quando você estiver fazendo a sua organização, o seu roteiro de viagem, presta atenção para ver se não dá para encaixar nesses festivais. Porque eu vou te falar uma coisa, quando você tá com uma proposta de autoconhecimento, uma proposta de mudança, gente, é difícil mudar sozinho, Então, a gente faz aí acompanhamento terapêutico, a gente lê tarô, a gente lê búzios, Porque a egrégora também empurra para você conseguir transformar a tua vida. E os sabás, eles têm uma relação energética versus astros, que nos ajuda, nos empurra, nos dá aí um impulso para essa transformação necessária. E justamente no Beltane eu tenho o quê? Eu tenho o casamento, da energia do Deus e da deusa. E eu tenho a produção, a criação, de uma nova vida. Então, é quando você precisa realmente equilibrar, as energias internas, feminino e masculino, mas trazendo muita fertilidade, trazendo essa energia do impulso para você.
Vamos aproveitar, né, essas energias, tá? Para que você realmente tenha bons resultados. E foi o que nós fizemos em 2015. Então, estávamos lá, lindos e maravilhosos, né, indo para a Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica localizado em Goiás, tá? Gente, 220 quilômetros mais ou menos de Brasília, tá? Vou falar um pouquinho do roteiro, né? Nós, então, fomos, né, chegamos em Brasília, fomos em direção ao Alto do Paraíso. E aí, no primeiro dia de roteiro, fomos à Fazenda São Bento e Vale da Lua, tá? Eita, peraí que eu já vou falar das primeiras percepções aqui. Gente, Vale da Lua foi muito legal, porque num dos exercícios que fizemos, eu senti pulsar, né, a pedra. Foi incrível. Ó, então vamos lá na lição que eu já falei um pouquinho no programa de semana passada. Quando você entra, né, num local, na natureza, num local sagrado, você pede licença aos guardiões do local e você então abre o seu coração e fala assim, olha, eu quero muito conhecer o que esse espaço, né, tem de melhor e eu quero fazer essa interação com os senhores, né, sempre com muito respeito, conforme eu já falei. E aí, nesse dia, a dona Ivani falou assim, olha, a gente tira, né, os calçados, a gente tirou o tênis, e a gente fez, eu pelo menos fiz, né, de duas formas, eu fiz em pé e eu fiz sentada, tá? Então, primeiro a gente faz o enraizamento, para você poder estar realmente, né, plena de posse da sua energia no presente. E aí eu comecei a sentir o que aquele espaço, né, trabalhava, tratava. A sensação foi justamente de ser um coração. Então, o Vale da Lua, ele se comunicava com a gente, realmente dando, né, o pulsar. Gente, literalmente, né, o coração fazendo barulho, tá? E quando eu falo barulho, né, algumas pessoas ali, inclusive Dona Ivani, ela escutou, né, esse barulho do Vale da Lua. Então é bem incrível. Cada vez que você começa a fazer mais exercícios de meditação, de respiração, de concentração, você vai aprimorando a sua máquina, né? Quando eu falo máquina, é o nosso corpício, tá? E você consegue, né, ir trabalhando melhor as frequências de percepção. Então, eu acho que é bem válido, né, você tentar fazer as meditações diárias, para quando você tiver nessas experiências, conseguir captar melhor, né, o que os espaços têm a te oferecer. Então, o Vale da Lua é justamente um coração pulsante. E é um coração qualquer? Não. Imagina que ali, né, eu tenho energia de vida, né? Se o nosso coração para de bater, para nosso corpício inteiro. Então, imagina que aquilo era um grande, né, coração, mas do nosso solo brasileiro, né, quiçá do mundo, não é? Então, olha como é importante a gente reverenciar, como é importante a gente ter, né, todo esse respeito e nos conectar. Então, aquelas pessoas que estavam longe da sua missão de vida, quando conectadas com o coração do mundo, você se desperta para a vida, você lembra, sente aquilo que você veio fazer na Terra. Fica aí a dica para você que precisa ir resgatar a sua missão de vida, tá? Depois, nós fomos, então, numa experiência com uma... Lá também tinha uma parte de cachoeira, uma parte de queda d'água, muito interessante, porque dali nós fizemos também um rito de renascimento, onde nós entramos, né, nessa queda d'água, nós deixamos essa água bater bastante na nossa cabeça, nas nossas costas, nós reverenciamos o princípio da vida, né? E toda a equipe, foi muita gente, foi super legal. E todo mundo ajudou, né, a gente então passar por essa fase de purificação, de renascimento, e aí a gente foi puxada, como se a gente estivesse literalmente saindo, né, da grande mãe. Então foi uma experiência muito legal. Nós fomos na Gota Espaço Musical, onde dali eu achei super bacana como que você desbloqueia os chakras com as vogais, tá? E aí, também foi muito engraçado, tá? Essa experiência, porque a gente ficou dentro de uma oca enorme, né? E a acústica era muito legal, porque se eu tava num canto da oca,
eu conseguia ouvir o que as pessoas falavam aqui numa distância grande, né? Mas a acústica era tão boa que eu conseguia ouvir, como se a pessoa estivesse aqui do lado do meu ouvido me falando um segredo. Então, quando a facilitadora, ela entoava as vogais, entoava alguns mantras, né? A gente conseguia sentir sensações no corpo, né? E aí você conseguia organizar qual chakra estava sendo atingido e desbloqueado, né? Vamos lembrar aí que nós temos 7 grandes chakras no corpinho e que esses chakras, eles alimentam o nosso corpo, né? Eles são conectados com as glândulas, com os órgãos do nosso corpo, e que esses chakras estando em perfeitas condições, equilibrados, você aí garante, né, um equilíbrio nas suas emoções, um equilíbrio no seu corpo físico, inclusive. Então é sempre importante você ter o alinhamento desses chakras. E aí, minha gente, até um exercício legal para vocês fazerem aí, ó. Vocês podem, então, tá sentadinho, inspira profundamente, né? Vamos falar o A, né? Então, desculpa, eu vou inspirar de novo aqui, tá? Eu quero que você perceba qual é o chakra que despertou. Porque quando você fizer o E, I, O, U, ele vai pegando cada parte do seu corpício. Se de repente você ficou com interesse em trabalhar um pouquinho, né, nessa parte vocal versus chakras, dá uma ligadinha pra gente que eu também realizo esse tipo de trabalho, tá? Mas é muito bacana, porque você, através da vibração, consegue também modificar o comprimento de onda e também faz, né, você atua, né, nesses chakras no seu corpo no modo geral, tá? Depois a gente foi então para um jantar bem gostoso, né? Ali na região tem várias comidinhas e todas com uma pegada natural. Então a gente também consegue fazer uma desintoxicação, né? Das comidas, às vezes, né? Do dia a dia, a gente vai ter contato, né? Com os legumes, com as né, hortaliças, coisas mais da região, e aí a gente também ajuda, né, ajuda a gente se conectar melhor aí nessa parte, tá? Depois nós tivemos, né, o passeio nas Cataratas dos Couros. Gente, esse dia foi intenso. Foi dia de conexões, assim, né? Da mediunidade, né? Então, Dona Ivani teve também uma sensação de acidente naquele local, de coisas que aconteciam lá antes, né, em anos passados. E aí, como sempre, a gente faz alguns encaminhamentos, né? Então, aquele dia foi intenso porque um pessoal entrou, né, na água. E aí, minha gente, numa de nadar, de repente o negócio puxou para baixo. Então, uma pessoa que nada normal, é uma pessoa que, né, sabe nadar e tal. De repente, assim, sabe quando rola aquelas câimbras no meio do nada, né? Então, eu vou dizer que foi intenso. Obviamente, todo mundo se ajudou, tinha segurança, etc. Mas vou dizer que foi intenso, tá? Nós tivemos o passeio na Cachoeira das Louquinhas. E assim, todos esses passeios, lembrando, né, nós tínhamos uma trilha, né, e acompanhamento de guia, e nós tivemos aí a possibilidade, né, de se conectar com água, né. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a árvore, né, como que você pode fazer essas experiências, né, e trocas com a árvore. Gente, a água, né, desde que você, mesmo que você só coloque o pé, né, ou que você realmente entre e dê um mergulho, tá? É importante que você lembre que você tem mais de 70% de água no seu corpo, então conexão com água tende a ser mais tranquilo, tá? E você sempre pede pra água para que seus sentimentos tenham um equilíbrio, harmonia, que você tenha fluidez.
que você trabalhe a criatividade na sua vida de forma sempre muito expansiva e positiva, tá? A água, eu vou lembrar de emoções, tá? Então, quando você tá passando por alguma situação e você talvez esteja com algumas reações, né, além do normal, né, algumas reações dramáticas, você pode utilizar o equilíbrio das águas para te trazer maior entendimento dessas suas emoções e as suas reações começam a ser mais brandas, tá? Então deixa aquela água tocar em você, né? Quando você fizer suas inspirações, é como se seu corpinho estivesse aberto assim, ó, né? E aí essa água ela vai entrando nos seus canais. Imagina que ela realmente, né, trabalha o equilíbrio nos seus corpos, tá? Então eu acho que é um momento de muita purificação e de entrega, né? Quando a gente trabalha com o elemento água. Mas sempre lembrando para que na hora de você falar com o elemento água, peça sempre essa harmonia de sentimentos, né? Equilíbrio nas suas emoções, para que você realmente tenha aí amadurecimento disso tudo, tá? Muito bem. Pessoas, foi uma viagem, né, de 3 dias, né? Eu achei que foi incrível, né? Essa experiência da Gota Espaço Musical foi muito interessante e foi engraçado também. Mas eu achei que deu possibilidade, né, da gente trabalhar curas de outras formas, tá? Então, eu inclusive dei a dica aí, né, da nossa playlist lá, né, no Spotify, porque eu queria muito falar sobre esse lance da cura através, né, da música, através das vogais, através dos mantras. E nessa viagem foi uma revelação bem interessante. Então, se de repente, ai, Thalissa, não tô afim de ficar, tipo, fazendo as vogais ou de repente trabalhar um mantra, mas eu amo, né, um ponto cantado, eu amo um ponto de caboclo, né, eu adoro, eu descobri agora que o nome do meu caboclo é Pena Branca. Então, assim, entra na playlist do Spotify, entra lá nos pontos cantados, né, na Bruxevani, que você vai ter esses acessos e você consegue então se concentrar, se conectar. Eu tenho certeza que vai ser bem vibrante e vai fazer diferença na sua vida, certo? Pessoal, essa foi a experiência da Chapada dos Veadeiros, né? Eu amei, eu espero que vocês também, né, se vocês tiverem oportunidade, aproveitem bastante, façam suas conexões e conte pra gente, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau!